Estamos aqui mais uma vez, falando do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo, pedindo a Deus que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos dê força, dê poder, sabedoria, grandeza, paz e alegria. E nessa noite, nós, Deus poderoso, ensine a gente a pregar a Tua palavra, Senhor. Ensina a nós explicar aos irmãos e ao mundo o Teu Evangelho. E Deus é grande e é maravilhoso. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Ó, gente. Você viu olhando para a senhora? Não viu? Seu ex-marido que morreu estava junto com a senhora. Estava, não, tá. Não tem meu Deus, não. Hein? Não tem meu Deus, não, era ele mesmo. É ele mesmo, não tem negócio de meu Deus, não. Deus não manda em espírito. Espírito é espírito. Espírito já foi deixado por Deus. O problema da gente, e de nós aqui no Nordeste, nós não queremos aceitar uma palavra chamada espiritualidade, que está dentro da Bíblia. Deus manda nós obedecer à lei. E essa lei se tornou a lei espiritual. Vocês estão entendendo? A senhora está entendendo? A senhora não está boa aí comendo tudo? A senhora não foi para o médico? E o médico não tem um anel? Por que ele não te curou? Porque ele não tem conhecimento espiritual. Veja, presta atenção. É porque a gente não pode estar conversando aqui muito sério, porque eu não posso atrapalhar minha leitura. Mas se eu fosse conversar, eu ia provar a você cientificamente que quem manda na gente é a espiritualidade. Porque Deus é espírito. A própria palavra diz, em espírito, em verdade. Você só fala com Deus se for em espírito. E eu quero que vocês observem, eu aqui, quando eu começar a ler, pregar, eu mudo. A senhora já notou, já? Fico duro. Por quê? Porque a espiritualidade ele incorpora em mim. Mas a espiritualidade de Deus. Aqui é a Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, Apóstolo Fernando e Bispo Simão. Estamos aqui terminando um trabalho, a leitura da Bíblia toda aqui. Estou terminando. Ao mundo inteiro. E Deus me prometeu, quando eu terminasse isso aqui, me dar um grande presente. E o presente eu já estou sentindo. Porque eu não tinha. Eu tinha e não tinha. Porque eu sentia pouco. Mas agora eu deitar, começo a ter revelações. Não é brincadeira não. Você ir dormir e ver coisa que você não quer. E vocês estão sendo homenageados por Deus, porque vocês estão pegando uma leitura bíblica. Que isso é inédito. Talvez no Brasil ninguém esteja fazendo isso. Olha o cachorro aqui. Nem no Brasil, nem no mundo. Lê a Bíblia toda. Vamos lá. Capítulo 3, Timóteo. Fiel é a palavra. Fiel é o quê? A palavra. Se alguém deseja o espectar excelente obra, almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. O bispo seja o quê?
irrepreensível, esposo de uma mulher moderado, sensato, modesto, espírito, ambos para ensinar, e não dando a ouvir, nem violento, porém coordenar inimigos de conflitos, não avarentos. Veja. E o que convém bem à própria casa, criado os filhos sobre discípulos, com todo o respeito, todo o quê? O respeito. Vamos fazer uma oração aqui, está cheio de espírito. O espírito do marido dela está aqui, tem mais. Senhor, meu Deus, eu determino, em nome de Jesus, que todos os espíritos que estejam aqui, querendo atrapalhar a oração, a pregação, em nome do exército de Deus, que se retire, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Será que eu conheço? É anos e anos de sofrimento. Ele estava atrapalhando a leitura que eu estava fazendo. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja? De Deus. A igreja é de quem? De Deus. Já está errado aí muita gente, tá? Que prega por aí. Que o bispo não seja recém-convertido. Quer dizer, ele não pode ser recém-convertido. Ele não pode entrar numa igreja hoje e já ser bispo. Não pode. Para não acontecer que fique cheio de orgulho, incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho. Como é que você pode ser um pastor ou um missionário se você não tem bom testemunho? Você não dá exemplo ao povo. Você não tem moral. Porque para mim o cara mentiu, cerrou o pau. Olha. De fora a fim de não cair na desonra e no lanço do diabo. Quantas vezes Satanás já me atentou? A mim. Eu não vou mentir, para que eu mentir? Eu sou carne. Ele tentou Jesus. Ou não tentou Jesus? Sim. Ele passou 40 dias, 40 noites com Jesus. Ou não foi? Mas tem pastor que diz que Satanás não tem condição de atentar ele. Não devia ter vergonha na cara. Do mesmo modo quanto a diáconos, é necessário que seja respeitável, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não gamioso, conservador, o ministério da fé, com a consciência limpa. Nós temos que ter o quê? A nossa consciência o quê? Limpa. Presta atenção à pregação da palavra. Presta atenção, porque a palavra tem pregação, tem poder de se libertar. Também este deve ser primeiramente experimentado, caso se mostre irrepreensível, que exista o diácono
Do mesmo modo quanto a mulher é necessária que ela seja respeitável, não maldicente, moderada e fiéis em tudo. Diácono seja marido de uma mulher, de uma só mulher. Governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharam bem dia contado alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muitos sadia na fé em Cristo. Eu tenho vezes que eu tento explicar, mas o negócio é tão profundo, se a gente entrar, vai virar a cabeça de vocês tudo. Porque para chegar ao conhecimento a vocês, vai ter que passar um problema muito sério. É mexer na cabecinha de vocês. É por isso que a Bíblia proíbe uma palavra chamada doutrina de homem. Quando ele diz assim: a igreja de Deus é o ministério da piedade. Escreva estas coisas a vocês, esperando ir vê-lo breve, mas se eu demorar, vocês saberão com que se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus o quê? Vivo. Por que você vê essa palavra, igreja do Deus vivo? Quem sabe responder aqui? Vou explicar o que. Eu acho que quase todo mundo aqui é católico. Quando você chega na igreja católica, o que é que você vê? Não é uma estátua de Jesus ou de Deus? Ali é Deus o quê? Morto. Morto, é. Ninguém vive. Deus morto. Coluna e fundamento da verdade. Coluna e fundamento da verdade. Sim, dúvida, grande é o ministério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Está vendo? Aquilo que eu estava explicando assim. Que ele é manifestado dentro da carne da gente. Não adianta. É muito diferente como vocês conhecem. Foi justificado em espírito. Aqui não está falando Espírito Santo, não. Está falando em espírito com letra minúscula. Esse é o espírito que a gente tem. É o espírito que estava junto da irmã ali. Vocês estão entendendo? É complicado para vocês, porque vocês nunca viram ninguém explicar, né? Visto pelo anjo, pregando entre os gentios, criando um mundo, recebido na glória. Ó, gente, quando eu disser a vocês que 99% vai para o inferno, que não existe, mas vai para o lugar errado, porque não os pregadores é quem são culpados. Porque eles não tiveram coragem de desmentir as coisas passadas. Então, quando ele diz, ó, e apostasia nos últimos tempos. Ora,
Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, que obedeceram ao Espírito. Está vendo aí? Obedecer ao quê? Ao Espírito. Enganadores. Ensinando de demônios. Quer dizer, a Bíblia diz que a Bíblia não diz nada. O Evangelho fala, que a Bíblia é um livro, não fala não. O Evangelho fala que Deus bota espírito mentiroso na boca dos profetas. Quem bota? Deus. Está vendo, irmão? E aí? Pela a hipocrisia dos que falam mentira, que tem a consciência cauterizada, que proíbe o casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelo que crê e conhece a verdade, pois todo o que é de Deus criou o bem. Todo que é de Deus criou o quê? O bem. O Espírito. E se recebido com gratidão, nada é reconcível, porque é santificado pela palavra de quem? De Deus e pela oração. Aqui eu não estou fazendo oração, porque aqui eu estou pregando o Evangelho. Se eu parar para fazer oração, é desse nome. Chama ela. Então, a palavra de Deus, ela tem um comando sobre a pessoa. Exaltação à fidelidade no ministério. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro. Presta atenção, viu? Olha o que é que eu sou, veja. Expondo estas coisas aos irmãos, a vocês, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentados com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido, mas rejeitados as fábulas profanas e da velhas caducas, incessante-se personada na piedade, pois o exercificando tem algum valor, mas o piedade tem valor para todo, porque tem a promessa da vida, que agora é de que há de vir fiel, e esta palavra é digna de interior aceitação. Interior o quê? Aquilo ali que nós estávamos conversando, eu e o senhor, e a gente veio da velhice da gente, lá da juventude dos nossos pais, que a gente ouvia falar, que eles diziam, ela aqui falando. E não tem validade, porque aquilo ali não está dentro dos padrões bíblicos. O senhor entendeu? Eu ouvi, o senhor ouviu, muita gente ouviu, nossos pais falando.
Mas aquilo ali não era verdade. Aquilo ali não está dentro da Bíblia. E o que não tiver dentro da Bíblia não é verdade. O que tiver, meu avô disse isso, minha avó disse, meu tatá, não vale nada. Aquilo foi criado por homem da terra. Eu vi muita gente dizer, orar, pegar um litro d'água, botar na cabeça do cara e o cara ficar lá no meio do sol. A água esquentava, lógico que ela tinha que subir a volume. Mas aí está saindo o quê? O olhado mal que tem em você. Eu vi muito fazer isso na casa da minha mãe. Mas aquilo é mentira, aquilo não vale a pena. Quando ele diz, pois é para esse fim que trabalhamos e nós esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no nosso Deus vivo e Salvador. Nosso que Deus vivo e Salvador. Não existe. Aí eu digo a você, fica complicado para pregar para gente de idade. Eu não aceito. Quando a pessoa vem conversar para mim uma coisa errada. Ninguém pode parar. Eu não falo nada com educação. Mas aquilo ali não tem validade para Deus. O que tem validade é o que está escrito aqui. Que o povo não prega para o povo. Culpado não está o senhor, nem eu, nem ela que são mais velhos. Culpado está o povo que não pregaram para a gente a realidade. É ou não é? Porque eu alcancei a Bíblia, que ninguém, para passar na Bíblia, tinha que botar a mão assim, fazer o peito de sinal e sair, ó. E outro tinha que parar, orar Ave Maria, Santa Maria, tudo ali em cima da Bíblia. Isso aqui não é nada, gente. Isso aqui não é nada, não pense que Bíblia é santa, não. Porque eu já vi Satanás comer Bíblia, folha de Bíblia, gente manifestada, arrancando e comendo, tudo comendo. Se ela fosse santa, o Satanás fazia isso? Não. Santa está a palavra dela sendo falada. Está entendendo? Todas, especialmente dos que creem. Está vendo? Você tem que o quê? Crer. Crer. Olha. Ordeno estas coisas, ensinai. Ninguém despreza por você. Seja jovem, ó. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Isso eu sou, graças a Deus. Porque você vai passar a acreditar em mim. Como eu tenho certeza aqui, que tem gente que já está acreditando no nosso trabalho. E eu vou sujar para quê? Se eu já venho há 10 anos lutando, 20 anos, 30 anos lutando, para chegar a essa posição que eu estou aqui. Até a minha chegada, dediquei-se à leitura pública nas Escrituras. A leitura pública onde? Nas Escrituras. O que é que eu estou fazendo aqui? Lendo o quê? Ou eu estou lendo outra coisa? Porque me dê qualquer coisa por ler, eu não leio, eu não tenho interesse. Eu vejo vocês aí, pega todo livrinho que dão numa igreja e vai ler. Isso está certo? Tá não. E outra coisa, só conhece Bíblia quem lê ela toda. Mas se não ler toda, não conhece. A exaltação ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o que lhe foi dado, mediante a profecia, com a expulsão de mãos do presbítero, mediante as coisas dignas, se elas para que se progresso seja visto por todo
Cuidado de você mesmo. Cuidado de você mesmo. Da doutrina, continue neste deveres, porque fazendo assim, você salva tanto a si mesmo, como aos que ouvem. Se você não ouvir a palavra de Deus e praticar, nem você vai salvar você e nem vai salvar os outros. Não vai, gente. Não vai. Um jovem desses 12 que estão aqui, se ele não passasse a me ouvir e eu não passasse um exemplo, eu tirei 2 jovens da onde? Eu tirei 2 jovens da onde? Do fim deles. Isso é ruim para a mãe? Que alegria dessas mães. Como esse rapaz chegou aí, conversou comigo a manhã toda, não foi, meu? Nós ali conversando e eu gravando vídeo. Como tratar os que creem? Porque não adianta você estar aqui e não querer crer. Você tem que crer. Não é em mim. Você crê em mim, você está lascado. Creia na palavra. Não repreenda um homem mais velho. Já errei porque repreendi o Senhor. Estou brincando. Está vendo aqui? Está vendo aí, povo jovem, que não pode repreender os velhos? Pelo contrário, exaltá-lo, como você faria com o seu pai. Tratar os mais jovens como irmãos. As mulheres mais velhas como as mães, e as mais jovens como irmã, com toda pureza. O povo, tem muita gente que brinca, não trata o cidadão como eu, o cidadão como esse, a senhora como que é. E já passamos dos 60. E a Bíblia diz que a gente só tem o direito de viver até 70. 70 para lá é cansaço e fadiga. As viúvas. Está vendo que a Bíblia ensina tudo? Honre as viúvas, que não tem ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filho, muitos que este aprenda primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. O que é que o filho passa aí? Pegar os velhos, faz o quê? Abandona, chuta, bota como é que chama? Num abrigo e joga para lá. Ele não sabe que ele pode ir para aquele mesmo abrigo. Aquele que é viúva, de fato, não tem ninguém para cuidar dela. Espera em Deus e perseverar em súplicas e oração, noite e dia. Entretanto, a quem se entrega a prazeres, mesmo viva, está morta. Ordeno estas coisas para que seja irrepreensível. Se alguém não tem cuidado dos seus, é especialmente
da própria casa, esse negou a fé e é pior do que os descrentes. Somente poderá ser incluído na lista das viúvas aquelas que tiverem mais de 60 anos. Falei aqui neste ano, falei? As que têm antes de 60 anos, veja, não está incluída. Onde estas coisas para que seja irrepreensível? Não, desculpa. Somente poderá ser incluída na lista das viúvas aquelas que tiverem mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido, que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, criou filhos, existiu hospitalidade e se levou os pés dos santos e se socorreu às tribulados, se viveu na própria zelosa de todo o tempo de boa hora. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seu desejo fazer com que se afaste de Cristo, queira casar. Ah, não, a viúva já arranjou outro. Ah, não. É obrigação. Deus não condena. Tornando-se condenáveis por anularem o seu próprio compromisso. Além de mais, eles aprendem também a viver ociosa, andando de casa em casa, e não somente ficando ociosa, mas ainda se torna fofoqueiras. Presta atenção, viu? Oh, Jesus, não manda eu pregar isso não. Presta atenção, acabou minha caneta. Ó, por aí não tem uma caneta não, menino? Ó, veja, viu? A Bíblia, veja, repare, vai pegar de jeito aqui, viu? Ó, além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficando ociosa, mas ainda se tornando fofoqueiras. Não tem gente que anda de casa em casa falando da vida dos outros? Chega assim, não tem lápis aí não? Quem tem uma caneta por aí para me prestar? Além o entrono ditas, falando o que não deve. Falando o quê? Que não deve. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejas boa dona de casa e não dê ao adversário motivo algum para falar mal de nós. Pois alguém já se desviaram, segundo Satanás. Segundo a quem? Satanás. É complicado. Achou não, senhor? Menos lápis, que eu marco a Bíblia todinha para eu provar que li, entendeu? Eita, minhas canetinhas para você. Vamos lá.
Por isso quero que as viúvas mais novas casem, criem filho, sejam boas donas de casa. Não dê adversário motivo algum para falar mal de nós, pois alguém já se desviaram segundo Satanás. Deixaram de ouvir a palavra de Deus, as coisas que tem coisa, para ouvir gente ruim. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas para que não tenha ninguém. O presbítero aqui vai começar a falar só das igrejas, só falando na igreja, só dizendo o que tem das igrejas para fazer. Deve ser considerado merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que precede bom especialmente. Está vendo que ele manda a gente receber? Ter o salário? Os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. O que é que eu faço aqui? Me esforço em pregar a palavra para vocês e ensinar. Pois as escrituras, declara: não amordece o boi quando ele pisar o trigo. Ainda o trabalhador é digno de quê? Do seu salário. Eu sou digno de quê aqui? Do meu trabalho. Mas muita gente aqui eu nem falo. Mas quando a gente fala, a gente leva o nome de ladrão, disso, daquilo, por isso que eu nem toco. Porque eu sou digno do meu trabalho. É brincadeira como chegou aqui hoje 2 crianças, tudo doente, foi para o médico, foi para tudo e ninguém curou. E eu botei a mão nos 2, um saiu dormindo, que não dormia, outro saiu brincando aí, que não estava nem brincando. Sem febre. E sem febre. O cara não é digno de se levantar, menos R$2. Toma, poxa. Sabe o que é isso? Falta de cultura, falta de conhecimento bíblico. Não aceite denúncia contra presbítero. Não se incline, inclusive, sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Não adianta você chegar junto de mim e dizer: fulano fez isso. Você só viu? Vi. Para mim não serve de quê? Porque você pode estar inventando. Vários conselhos. Olha aqui. Quanto aos que vivem no pecado, representamos na presença de 2 para que tenha os demais temem. Diante de Deus, de Cristo Jesus, diante de quê? E dos anjos eleitos, peço que insistisse que você guarde estes conselhos. O que é que eu dou a vocês? Está vendo, irmãzinha? Está vendo, meu povo?
Por que eu não vou ouvir o conselho do homem da cidade? Vou. De uma senhora daquela, vou. De uma jovem dessa, vou. Burro é quem não sente, que não escuta os conselhos. Burro. Eu estou hoje, fiquei sem nada porque não escutei o conselho do meu pai. Meu pai disse uma coisa a mim que eu nunca esquecerei. Vou para a cova com esse conselho na minha cabeça. Se eu tivesse obedecido a meu pai, eu não tinha caído onde eu caí. Eu peço perdão todo dia a meu pai. Veja, sim, discriminação, nada fazendo com espírito de parência lidada. Não tenha prazer para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se. Isso que eu boto a mão na cabeça de vocês. Só eu tenho autoridade para fazer isso. Eu, Simão. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Não é para encher a cara, mas um copo de vinho se pode tomar, porque ele traz saúde para você. Os pecados de alguém são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outro só se manifesta mais tarde. Do mesmo modo também as boas obras se evidenciam aquele que ainda não são manifestos, não poderão ficar escondidos. Eu estava tomando banho aí logo agora tarde. É coisa incrível. Ele liga aí. Eu estava agora de tarde ali no banheiro e Deus falou uma coisa comigo. De uma pessoa, não foi de vocês aqui não. Foi de outra pessoa. E rapaz, sabe que é verdade? Sabe que é verdade? Rapaz, com muito Jesus Cristo. Sei não, Senhor, quanto ser humano é ruim. Agora, pior que Deus fala comigo, que eu não estou nem ligando. Quando eu vejo, eu recebo as mensagens. Isso aqui. Os senhores e os servos. Capítulo 6 de Deuteronômio. Todos os servos que estão debaixo do jugo, considerado digno e toda honra próprio do Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não seja defamada. Também os que têm Senhor crente, não entre com descripista, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço, crente, amado, ensine e recomende estas coisas. Gente, muita gente chega aqui, vem mentindo, eu estou vendo que está mentindo. Porque Deus me deu esse dom. É melhor, olha, está acontecendo isso, eu quero melhorar a minha vida, resolva para mim isso aqui.
com a verdade. Aí vai mentir. Me dá muito mais trabalho, porque eu não vou conseguir aquele objetivo, porque a bênção não vem para quem está mentindo. Ó, eu fui libertar um rapaz ali, e ele me disse a verdade. E a libertação dele foi na hora. Ele disse, eu já matei 3. Fez, tá bom. Agora já sei quando vou começar o seu trabalho. Com 2 dias, 3 dias, já estava começando a andar. Porque ele falou a verdade. Que a palavra diz que a verdade liberta, a verdade cura e a verdade salva. Os falsos mestres e os perigos da riqueza. Todo mundo quer ser o quê? Rico. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, como ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doente por discussões e brigar a respeito da palavra. Quantas pessoas estão dizendo, eu brigar? Aí tem muitas pessoas que dizem, eu entendo, eu sei, não é isso? Não é isso que os crentes dizem? E não sabem o quê? De nada. Porque os pastores não estão pregando para eles que era para eles saberem. Era para eles saberem. Era para estar pregando como eu estou pregando aqui. Isso aqui está sendo uma escola. Talvez seja chato, mas para vocês está entrando o quê? A palavra. A palavra tem poder, como ele diz. Ó. Daí que nascer a inveja, daí que nasce a inveja, a provocação, as defamações, as suspeitas malignas e a polêmica. Sim, vinda parte de pessoas cuja mente e perversidade que estão privadas da verdade, suponho que a piedade, fonte de lucro. Não é melhor você dizer a uma pessoa, ó, está acontecendo assim, assim, assim. Eu errei, eu fiz. De que ficar escondendo? Porque tudo vai ser descoberto. Tudo vem à tona. Tudo. Nós já estamos terminando um livro de Timóteo, mas outro livro da Bíblia. De fato, grande fonte de lucro e piedade com o contentamento, que nada trouxemos para o mundo. Ó. Presta atenção, viu? Porque nada trouxemos para o quê? O mundo. Foi que nós trouxemos para o mundo. Nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nós vestimos, estejamos contentes, mas os que crerem ficam ricos, caem em tentação, em armadilha, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levar as pessoas se afundam na ruína e na perdição. Se afunda onde?
Não é isso que acontece? Porque o amor ao dinheiro, olha, gente, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguém nessa cabeça se desviaram da fé e atormentaram-se mesmo com muito dinheiro. Muita gente pensa que ter dinheiro muito é bom. Não, gente. Eu já vi. Dinheiro é bom você ter para a sua despesa, para você não ser dependente de ninguém. O bom combate da fé. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, perseverança, mansidão, bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você tem bem, foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitos. Testemunho diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas. Diante de Cristo Jesus, na presença de Pôncio Pilatos, fez boa confissão, exaltou você, guarda este mandato, imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelado pelo bendito, único, superior, o Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Quem é Rei do Rei? Senhor do Senhor. Quem é? Deus. O único que possui hortalidade, que habita em luz, nasceu, a quem ninguém viu, nem capaz de ver. A ele honre o poder eterno. Amém. E os ricos, exalta os ricos, desde o mundo, que não seja orgulho. Estamos terminando esse livro. Deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que ele faça o bem, seja rico em boa obra, generoso em dar, pronto a repartir, juntar para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tornarem posse da verdadeira vida. Qual é o tesouro que nós temos que juntar? No céu. Só isso. Não tem outro tesouro. Não existe outro tesouro. Conselho final. Você, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, inventado os falatórios inúteis e profanos, e as contradições daqueles que falam falsamente, chama de conhecimento, mas algum professando se deverá de fé. Graças a Deus terminei mais um livro. Benção de graça esteja com vocês. Diga
Amém. Amanhã, segunda carta de Paulo a Timóteo. Outro livro. Então, gente, agora só está faltando ser livros para terminar a Bíblia toda. Está toda marcadinha, só não botei a data que era para botar a data, mas passou. Então, o que eu quero passar para vocês simplesmente é uma coisa: não brinca com Deus, não mente para Deus, não mente para ninguém, quanto mais para Deus. A senhora é uma viúva, a senhora viu o que Deus falou, viu? A senhora pode viver, pode casar, a senhora é mulher não. Ninguém pode proibir. É bíblico. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem irmão, nem ninguém. Está dentro da lei bíblica. Povo de Deus, escutar a palavra. Eu estou falando uma vaquinha que ninguém liga para a igreja, o que é de Deus vocês não ligam. Mas se fosse para um forró, uma vaquejada, você liga. Veja o que está acontecendo no país, povo de Deus. Lá no Pará, a Força Nacional matou um coitado, atirou nas costas dele com fuzil. Um tenente. Os próprios sem terra que Lula botou, a expulsão deles. E aí nós estamos chegando aonde, gente, meu Deus? Uma guerra civil. Vocês sabem o que é guerra civil? É irmão com irmão, parente com parente, se matando. O Rio de Janeiro hoje já está sendo cheio do exército para matar os irmãos brasileiros. Por que fazemos isso? Porque a própria sociedade, está ouvindo gente que usou droga, que usa droga, a própria sociedade corrupta, ela deu o apoio à cachaça, à droga, à prostituição. Lei não tem para esse povo. Pegou um comboio de cavalo, burro, jumento, botou dentro de uma cadeia. Sim, para uma escola, para aprender mais ser ruim. Quando sai lá de dentro, sai formado. Vai no roubo, na matança, na prostituição, na discórdia. O culpado é o homem. O culpado é os pregadores. O culpado é os padres. O culpado é o juiz, os promotores, os desembargadores. Nós somos culpados pela uma sociedade tão hipócrita que está. Isso eu estou falando para o mundo inteiro. E eu não peço segredo. Quando Deus manda eu falar, eu falo. Paris, a gente está vendo o mundo se acabar. Tanta jovem bonita, tanto jovem bonito, tudo enfiado na droga. Que era uma praga, droga. E não só é droga de crack, nem droga de maconha, nem um pó não. A cachaça também é uma droga. E ela é uma droga reconhecida nacionalmente. Quantos acidentes? Quantas mortes por causa da cachaça? Mas ninguém pode me falar isso, porque os ricão são quem vem. Eles exploram claramente ao povo. Em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha o nosso reino, seja feita a vontade da terra, nos céus. O nosso cada dia das hoje, perdoai a nossa vida,